Olá, mais um vídeo. Hoje eu vou responder a pergunta do Hermínio Rodrigues, que ele quer saber quais as experiências que eu tive com o tratamento dos chakras nas pessoas, né? Bom, a experiência que eu tive foi nesse centro espírita que eu trabalho ali, aqui, né? Foi no espiritismo. Dentro desse centro eu comecei a trabalhar em 1992, frequentar ele. Eu comecei a trabalhar depois, em 2010. Bom, aí então eu fui participar da primeira desobsessão que eu fui. E aí me deixaram lá na sustentação, né? Para quem não sabe, a sustentação, os médios fazem um círculo lá e a sustentação fica doando energia, né? Aplicando passe mental, fazendo esterilização de ectoplasma e de outras energias, né? Ela faz um curso para poder fazer isso, né? A pessoa estuda 7 anos no espiritismo para começar a praticar. Então, nessa primeira vez que eu fui, eu estava sentado, né? E uma médium de incorporação, ela incorporou um espírito que se dizia que era um palhaço. E eu comecei a ficar achando engraçado, né? Falei, Só que eu comecei a sentir assim, quando ele estava falando, olha meus pés como é grande, isso e aquilo. E aí depois eu comecei a sentir uma tristeza profunda e um aperto no peito, né? Aí o palhaço começou a chorar, né? Nisso que ele chorou, na hora que ele começou a chorar, eu senti saindo do meu peito aquela dor, e como se estivesse saindo frio do meu peito. E aí, junto com ele falando e chorando, eu senti saindo, né? Então quando terminou, eu parei de sentir aquela dor no peito, eu vi que ele estava melhor, né? Lá no Centro Espírita eles não chamam de dialogador, eles chamam de doutrinador. O doutrinador conversando e aconteceu isso. Eu achei estranho, né? E depois nesse dia aconteceu muita coisa também, né? Que não tem nada a ver com chakra, né? Eu nesse trabalho aí de desobsessão dentro do Centro Espírita, teve uma hora que eu senti minha perna, eu tava sem uma perna, e aí começou alguém a falar, eu tô sem uma perna. Pra mim, eu procurando pra ver se era um colega meu e ninguém falava nada. Eu falei, quem tá falando isso comigo, né? Mas isso daí não tem nada a ver com chakra. Essa foi a primeira experiência com chakra que eu tive. Depois eu fui estudar, né? Isso fica marcado na gente, né? Bom, eu também lembro de uma experiência dentro desse centro espírita, quando eu comecei a aplicar passe, né? Eu fiz o curso de passe lá e também estudava bastante também, né? Então, eu fui aplicar o passe e aí eu coloquei a mão no coronário da pessoa, né? Para aplicar o passe, um passe lá padronizado lá. Você coloca a mão na cabeça, você faz um curso antes, né? Não é só colocar a mão na cabeça, né? Você tem que esterilizar a energia, né? Tá, aí eu fiz o que me ensinaram e coloquei a mão na cabeça. E era uma câmara de passe que a gente tinha que aplicar a luz azul, porque era onde recolhia possíveis espíritos que estivessem perseguindo a pessoa, que estivesse com a pessoa ali, né? Então, no que eu coloquei a mão, eu senti o gás esquentar assim, mas não era um calor em toda a barriga, era só num ponto. E eu senti que estivesse parecendo que estava assim um maçarico pra frente e queimando alguma coisa. E aí eu percebi que aquela angústia minha, eu fiquei um pouco angustiado, né? Ela foi diminuindo conforme aquele maçarico de luz ia saindo. Eu não vi, eu senti que tinha um calor saindo, sabe? Como se fosse um maçarico. E aí depois eu fui ver o que era isso, né? Acontece isso, eu não comentei com ninguém, fui pesquisar. Então, aconteceu que eu recebi, depois de uns anos, eu fui estudando, eu recebi uma ajuda de um preto velho. Esse preto velho, ele me explicou como que se usa o chakra para você dar um passe na pessoa. E aí eu lembrei disso daí. E eu até, na hora que ele estava me explicando, eu perguntei se isso tinha sido. Ele falou que foi, mas quem tinha feito era a equipe espiritual. Ele falou assim que às vezes a pessoa está conversando com você, né, e você desbloqueia e você usa um chakra seu fazendo essa irradiação do mesmo jeito, como se fosse um maçarico. E se você tem intuição que a pessoa está magoada, você fala, vou queimar toda essa mágoa, né, aí usa o chakra cardíaco.
se você, na hora que a pessoa está falando, você vai irradiando essa luz. Tá, não é que ele falou. Quando eu tive essa experiência dentro do passe, eu percebi que o espírito que estava acompanhando a pessoa que eu estava dando passe, ele se acoplou em mim. Houve uma psicofonia, não é psicofonia, porque eu não falei, né? Mas houve uma incorporação, mas o espírito não falou. E foi trabalhado o chakra dele incorporado. E o que o preto velho ensinou para mim, que pode ser assim incorporado, pode ser quando a pessoa estiver falando com você, mas você tem que fazer nem você para fazer o efeito nela. Então essa foi a outras experiências que eu tive. E eu tive várias experiências com chakras, aplicando passe. Na apometria, no centro espírita. Eu tive também outra experiência no centro espírita também. Eu fiquei dentro da cama de passe, mas a gente já ia fazer desobsessão. Estava tendo as preces iniciais. E eu percebi, através da... Eu não tenho vidência, mas eles abrem minha vidência de vez em quando. Eu estava mediunizado, né? Então eu vi a pessoa que estava orando, as luzes se acenderem em 2 pontos dela, no laringe e no cardíaco, na hora que ela estava orando. E na hora que acende, a impressão que dá é que ela está esterilizando ali no ambiente as energias ali daqueles chakras, modificadas, sabe? Então, depois eu estudando, eu percebi que dentro do estudo, e eu também já perguntei para os preto velho, para os mentores, né, um índio velho, que é uma energia que pode ser só anímica, só do magnetismo humano da pessoa, ou mista, né? Pode ser uma energia só ectoplasma, pode ser uma energia do perispírito, que não é ectoplasma, né? Mas porém ela também vem do fluido cósmico universal. Então cada chakra nós produz várias energias, várias. Foi o que eu aprendi com essa experiência e estudando. Então tá aí um pouco do que eu lembro agora, Emílio, né? Espero ter respondido aqui e ter contribuído, tá bom? Obrigado pela pergunta, viu? Um abraço.